Olá, amigos e amigas. Vamos ver neste vídeo, vamos entender como funciona o Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, que é gerenciado pela ONU. A ONU é uma organização internacional de atuação geral e em âmbito global, que congrega a maioria dos estados do planeta. A ONU foi criada pela Carta da ONU, que é a Carta de São Francisco de 1945, no pós-Segunda Guerra Mundial. O artigo 1º da Carta da ONU traz os seus propósitos, que são proteção da paz e segurança internacionais, relações amistosas entre as nações, cooperação internacional para solucionar questões diversas. O artigo 2º traz os princípios, que são igualdade entre os membros, boa-fé nas obrigações, resolução pacífica dos conflitos, dar assistência nas atividades da ONU, e a ONU ainda prevê que não intervirá para resolver questões e matérias quando dependerem de análise jurisdicional interna do Estado, mas ela pode aplicar medidas coercitivas previstas na Carta. O artigo 7º da Carta da ONU traz os seus órgãos, que são Assembleia Geral, AG, Conselho de Segurança, CS, Conselho Econômico e Social, CES, Conselho de Tutela, Corte Internacional de Justiça, Secretariado, e podem ser instituídos subsidiários desde que demonstrada a necessidade. Vamos ver agora os principais desses órgãos. O primeiro, Assembleia Geral, AG. Ela analisa tudo da ONU e suas resoluções têm efeito vinculante só para os órgãos da ONU. Ela é constituída por todos os membros das Nações Unidas. Cada um pode ter 5 representantes, cada estado poderá ter 5 representantes. O próximo órgão importante da ONU é o Conselho de Segurança, CS. Esse sim tem um poder vinculante e ele é composto por um representante de 15 países. São 5 países permanentes: a China, a França, a Rússia, o Reino Unido e os Estados Unidos, e 10 não permanentes. As resoluções da Assembleia Geral, que foi visto anteriormente, elas não possuem esse caráter vinculativo como o do Conselho de Segurança. Aqui no Conselho de Segurança, se o país descumprir, pode ocorrer um bloqueio econômico, sanções econômicas e embargos. E se não adiantarem, pode ter intervenção militar. Não existe essa polícia para realizar a intervenção militar, mas eventualmente poderia usar o exército de países. As resoluções do Conselho de Segurança incorporam-se ao direito por decreto, sem necessidade de consentimento do Congresso Nacional por possuírem força vinculante. O próximo órgão internacional da ONU é a Corte Internacional de Justiça, que é o judiciário da ONU, que tem a sede em Haia, nos Países Baixos. Então, a Corte Internacional de Justiça é composta por 15 juízes de alto nível de cada estado, que tem a competência consultiva ou contenciosa, que são ou consultas opinativas ou contenciosa, que são os litígios. Aqui na Corte, CIJ, não cabe recurso. Somente os estados poderão ser partes, autores ou réus aqui na Corte. Organizações internacionais já ficou decidido que não podem ser partes perante a Corte. Sobre a forma de julgamento da Corte, tem-se que a Corte pode aplicar automaticamente as convenções internacionais, o costume internacional, os princípios gerais de direito e as decisões judiciárias, mas tem uma ressalva. Quando se tratar de aplicação de equidade, será necessário o consentimento dos Estados-membros e das partes. Prosseguindo aqui, outro órgão é o Secretariado, e tenho a dizer aqui que o Secretário-Geral das Nações Unidas, nos termos da Carta das Nações Unidas,
ele se dá por indicação da Assembleia Geral e recomendação do Conselho de Segurança. Prosseguindo, após aqui essa apresentação da ONU, do Sistema Global e da Carta da ONU, vamos ver aqui a proteção global, como ela é regida pela Carta Internacional dos Direitos Humanos, que são 3 documentos, que também são chamadas Declaração Universal de Direito Internacional, Bill of Rights. Ok? Então vamos ver quais são esses 3 documentos que compõem a Carta Internacional, que rege o sistema global. O primeiro documento é a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, que prevê direitos de primeira e segunda geração. Por isso que se diz que é bipartite. Trata-se de regras consuetudinárias universalmente aceitas e reconhecidas, e fazem parte do jus cogens e têm caráter erga omnes. Se houver um conflito entre a Declaração Universal de Direitos Humanos, que é a que nós estamos vendo, e outro tratado, a declaração persiste, prevalece. Essa declaração ela é composta por 30 artigos e se diz que é uma extensão da Carta da ONU que nós já vimos. E aqui ela possui um caráter vinculativo. Também traz alguns direitos de terceira geração abordando a dignidade da pessoa humana. O segundo documento que compõe aí a Carta Internacional dos Direitos Humanos, essa carta composta por 3 documentos. O primeiro documento acabamos de ver, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos. O segundo documento é o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966, que prevê os direitos de primeira geração, que são as liberdades públicas. Prevê obrigações negativas do Estado, ou seja, ninguém será submetido à tortura e outros, prestações negativas do Estado de se abster de realizar certas condutas que violariam as liberdades públicas, e também prestações positivas do Estado, medidas para efetivar o direito. O Estado tem que garantir as medidas para dar o cumprimento dos direitos previstos de liberdades públicas. A Carta da ONU e a Declaração Universal dos Direitos Humanos não trouxeram os meios de efetivar os direitos. Então aqui, esse segundo, que é o Pacto Internacional, e o próximo, que é o de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, eles trouxeram os relatórios, por meio dos quais são feitas as fiscalizações e os acompanhamentos da efetivação dos direitos. O terceiro documento que compõe a Carta Internacional é o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966 também, que prevê aí os direitos de segunda geração, que deseja reafirmar os direitos da Declaração Universal. Vistos esses 3 documentos que compõem a Carta Internacional, que regem o sistema global, vamos tratar aqui de falar do sistema homogêneo e sistema heterogêneo de proteção dos direitos humanos. Homogêneo são normas globais ou regionais de caráter generalizado, como as que nós acabamos de ver. As normas que nós acabamos de ver compõem o sistema homogêneo. Por exemplo, a Declaração Universal de 48, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 66, que tem um alcance generalizado. Já o sistema heterogêneo, ele tem um alcance direcionado, uma matéria direcionada para determinada parcela da sociedade. Por exemplo, Declaração de Genebra das Crianças de 1924 e a Declaração das Crianças de 1959. Por fim, nós vemos aqui também a geração dos direitos, que é sempre abordada dentro desses assuntos. Os direitos de primeira geração são liberdades públicas, que são prestações negativas do Estado. Os direitos de segunda geração, prestação positiva, que é o dever de prestar, igualar as pessoas. E o direito de terceira geração busca a dignidade da pessoa humana.